Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula. Nessa aula a gente vai trabalhar com a disciplina de ciências, ok? Sexta-feira, como que vocês estão? Eu tô bem, final de semana chegando, bora descansar um pouco, brincar, se divertir. Pessoal, para a aula de hoje, para essa aula, nós também vamos usar o nosso material do segundo bimestre, tá? Aquela apostila azul que a gente veio usando no decorrer dessa semana. Para adiantar o assunto, sem mais delongas, a prof já pede para que vocês peguem a apostila do segundo bimestre e abram junto com a prof lá na página 208. Hoje a gente vai trabalhar as páginas 208, 209, que são leituras não verbais, letramento visual. Depois a gente vai fazer leitura na página 210, 211, 212 e 213, ok? Vamos começar então? Para começar, enquanto a prof vai lendo esse textinho que tem aqui na página 208, eu quero que vocês vão observando essas duas imagens que tem na página 208 e a outra imagem que tem na página 209. Vão observando, observem as características, façam uma leitura não verbal crítica, cheia de detalhes, tá? Conhecendo as plantas, que é o tema da nossa terceira unidade de ciências. A gente sai do primeiro bimestre falando do sistema circulatório e entra no segundo bimestre falando um pouco sobre o reino das plantas. Vamos lá? Prédios por todos os lados, cercados por calçadas de concreto. Num cenário como esse, muita gente se sente sufocada. Por isso, praças, parques e ruas arborizadas são um alívio para quem mora em uma grande cidade. Além de embelezar, as plantas nos proporcionam uma sensação de bem-estar. Você já teve uma sensação ao andar por um lugar com muitas plantas? Você já teve essa sensação? Quem aqui já foi visitar uma reserva natural, já fez uma trilha, já foi a algum parque assim, que tenha bastante arvoredo, que tenha bastante árvores, que tenha bastante contato com a natureza? Quem já fez esse tipo de passeio? Como foi que você se sentiu? Você sentiu o ar mais puro? Às vezes até um pouco mais de frio, porque esses lugares, esses ambientes, eles são mais gelados por causa das árvores, são mais úmidos. Como que você se sentiu? Que roupa que você estava usando? Quem que foi com você nesse passeio? Foi legal? Você gostaria de repetir? Converse aí com a sua família. Depois de você observar essas duas imagens que estão dispostas na página 208 e 209, a gente agora vai fazer o levantamento de algumas questões. Vamos lá? Para começar, na página 209, observe a imagem da página anterior. Que sensação ela causa em você? Por quê? A imagem da página anterior é essa daqui, uma imagem onde só tem prédios. Uma cidade, um meio urbano, onde só tem prédios, só construções. Você consegue ver alguma árvore? Eu não consigo ver nenhuma. Como que você se sente ao ver essa imagem? Que sensação que ela causa em você? Você já visitou algum lugar dessa forma? Já foi numa cidade assim onde só tinha prédios, só tinha construções, não tinha nenhuma árvorezinha? Número 2. Observe a imagem acima. O que há de diferente entre essa imagem e a imagem da página anterior? Essa imagem aqui, da página 209, também é um lugar cheio de prédios. É um centro, um meio urbano, uma área urbana. A diferença é que em cima dos prédios eles estão plantando árvores. Olha que lindo que está ficando. Eu achei muito legal essa ideia, sem contar que dá uma beleza a mais para a cidade. Quais diferenças você consegue perceber entre a imagem da 208 e a imagem da 209? Quero saber, hein? 3. Se você tivesse de escolher em qual das duas cidades, São Paulo ou Monte Carlo, você preferiria morar? São Paulo é essa daqui, a da 208, tá? E Monte Carlo, que não é aqui no Brasil, é em outro país, é a da 209. Qual desses dois lugares você gostaria de morar? E por quê? Vamos agora lá para a página 210. Que tipos de plantas existem? Nesta aula você vai conhecer diferentes tipos de planta e o modo como são classificados pela ciência. Agora a prof vai fazer a leitura desse pequeno texto que tem na página 210.
Se você preferir ler o texto sozinha, você pode pausar esse vídeo agora e fazer a leitura aí na sua casa sozinha. Porque tem gente que não consegue ler junto com uma outra pessoa lendo. Então, se você precisar pausar o vídeo agora, pode pausar que a prof vai fazer a leitura dele, tá? Você pode não ligar para plantas e achar sem graça um ser vivo que não interage nem sai do lugar. Talvez árvores floridas elas impressionem um pouco mais você. Quer você goste, quer não, o fato é que elas estão presentes na nossa vida. Vamos fazer um exercício? Pense no seu dia a dia, nas suas atividades, nas coisas que consomem. Em que situações você identifica a presença das plantas? Certamente você deve ter se lembrado de algumas plantas que nos servem de alimento, que são as plantas comestíveis, ou então aquelas que são usadas para embelezar o ambiente, as plantas ornamentais. Plantas comestíveis e ornamentais são as mais fáceis de ser lembradas, mas existem outros tipos que estão presentes na nossa vida e que talvez você não perceba. O nome desse texto é Que Tipos de Plantas Existem? Então aqui vai ser como se fosse uma classificação dos tipos de planta que existem no nosso dia a dia. Ele falou ali das plantas comestíveis, que são os vegetais, as frutas, verduras, legumes, hortaliças. As plantas medicinais, que são chá de boldo, babosa, hortelã. Plantas aromáticas, que são as flores que têm cheiro. Um cheirinho gostoso que você chega num ambiente é cheio de flor, aquele cheirinho de planta. E as plantas ornamentais, que são as flores, as plantas que é para embelezar o lugar, né? Para deixar de bonito. Sabe aquela florzinha, aquela rosa que você traz para a prof de vez em quando? Então, essas florzinhas são as plantas ornamentais. Vamos agora lá para a página 211. Como a ciência organiza as plantas? O prof vai fazer a leitura daquele pequeno texto que está ali, vem comigo? Os cientistas usam outros critérios para agrupar as plantas. Um deles é separá-las em dois grupos, plantas sem sementes e plantas com sementes. As plantas sem sementes são, por exemplo, os musgos e as samambaias. Já as plantas com sementes são mais diversas, vão desde plantas como as araucárias, que produzem apenas sementes, até todas aquelas que produzem flores, frutos e sementes, como as margaridas, as goiabeiras e os cajuzeiros. Ali tem duas imagens, a prof vai fazer a legenda das duas, tá? Primeiro eu vou ler ali onde está aquele inseto, ó. Os musgos são plantas muito pequenas que habitam diversos locais úmidos e sombreados. Agora eu vou fazer a leitura daquela outra imagem, a que está ao lado. As plantas com sementes podem dar origem a frutos, como esses do pomar. Ali é um pé de pêssego? Não, um pé de maçã, desculpa. Atividade. Identifiquem as plantas a seguir e respondam se o grupo a que pertence é o grupo das sem sementes ou é o grupo das com sementes. Então ali a gente tem duas plantas. Uma parece ser um pé de laranja e a outra é uma folhagem, o nome dela é samambaia. Então, antes de vocês colocarem se tem semente ou não tem semente, vocês vão escrever o nome. Ali onde tem a laranja, vocês vão escrever laranjeira, porque é o nome da planta. É um pé de laranja, então o nome é laranjeira. E a folhagem que está ali ao lado, o nome é samambaia. Vocês já podem escrever laranjeira e depois samambaia. Agora eu quero que vocês escrevam ao lado não, porque não vai caber, a linha é muito pequena. Pode escrever embaixo mesmo, onde não tem linha, não tem problema. Vocês vão escrever qual que tem semente e qual que não tem semente. Vocês vão colocar SS para a planta que não tem semente e CS para a planta que tem semente. Por que, prof, vamos usar SS e CS? Para vocês não precisar escrever tanta coisa. Então, ó, SS tem semente e SS não tem semente, quer dizer sem semente, e CS quer dizer com semente, tá? Com semente, sem semente. Quem preferir escrever sem semente, quem não tiver sem preguiça, quem tiver de bem com a vida hoje, pode escrever com semente, sem semente. Quem tiver com um pouquinho mais de preguiça, escreve a sigla ali conforme a apostila está pedindo, não tem problema, tá? Vamos lá para a página 212 agora. As plantas são todas iguais?
O prof vai fazer a leitura desse texto, acompanha comigo. As plantas são incrivelmente diferentes entre si. Elas podem ser tão pequenas quanto os diminutos musgos que quase não percebemos no ambiente, ou árvores enormes maiores que um prédio de 20 andares, como as sequoias mais velhas. Sequoias é o nome dessa árvore que está ali no cantinho, observe como ela é grande. E não apenas diferenças de tamanho, suas formas e suas cores também variam. O musgo fica rente ao chão e forma um tapete bem verdinho e delicado. A sequoia é alta, com um tronco marrom grosso e forte. Assim como as sequoias, outras plantas ajustam aos lugares mais diversos, sejam quentes ou secos, como a caatinga, sejam frios e úmidos, como o sul do Brasil. Mas as plantas têm também características em comum. Todas produzem o seu próprio alimento e a maioria tem raiz, caule e folha, ainda que essas partes possam ser bastante diferentes de um grupo para o outro. Algumas têm ainda sementes, enquanto outras, além das sementes, produzem também flores e frutos. Pessoal, eu li o texto, mas vocês viram que a prof fez uma leitura bem rápida. Só que antes de eu aplicar essa aula para vocês, antes de eu ler esse texto aqui no vídeo para vocês, a prof já leu ele várias vezes. A prof já levantou quais são as partes mais importantes, a prof já fez a interpretação dele. Você também precisa fazer o mesmo, meu amor. Então, leia novamente o texto. Se precisar, pega o marca-texto, pega um lápis de cor, circula as partes mais importantes, grifa, faz a interpretação dele, leia várias vezes, se aplica ao conteúdo que você vai assimilar bem melhor. Depois que você lê o texto, ou acompanhar a leitura que a prof fez aqui, você também vai fazer a leitura não verbal dessa árvorezinha que está aqui. Ele é um manacá da serra, tá? Leia a legenda lá da sequoia, faça a leitura da página inteira. Não esqueça de observar esse pezinho de planta que está aqui, ó. Estrutura reprodutora, folha, caule e raiz. Eu vou pôr aqui no cantinho do vídeo para vocês verem qual que é essa planta manacá da serra que eu estou falando, tá bom? Vamos agora para a última página, 213. Por meio da raiz, a planta se fixa na terra e absorve a água e os nutrientes que ela necessita. Pessoal, esse texto ele vai explicar o que cada parte da planta faz, tá? Eu não vou fazer a leitura dele, eu vou explicar aqui para vocês mais objetivamente como funciona. Então, uma planta tem raiz, tem caule, tem flores, tem folhas, tem frutos e tem sementes. 6 partes, certo? A raiz é a parte da planta que fixa ela no chão e também absorve a água da terra e os nutrientes que a planta precisa. O tronco, ele dá sustento às folhas, aos galhos, ele dá sustento à planta e ele também distribui os nutrientes. A raiz absorve e ele distribui os nutrientes para as partes da planta, tá? As folhas são responsáveis por produzir o alimento dela, as plantas também se alimentam. Então as plantas são responsáveis por fazer a alimentação delas. E também fazem a troca de gases, que é a nossa fotossíntese, certo? As flores, sementes e frutos fazem parte do sistema reprodutório da planta, tá? Que é quando uma planta dá origem a uma outra planta, como se fosse uma mamãe que dá origem a outra planta, certo? Entenderam como funciona? Vamos agora lá para as atividades. Não deixem de ler o texto depois, hein? E fazer a leitura não verbal dessa imagem que está ali do abacate, todo o processo como acontece, tá? Observe as imagens do pé de pimenta e do manacá da serra. Depois responda as questões. Lembra que a prof pediu para vocês observarem o manacá da serra? O manacá da serra está na página 212 e o pé de pimenta está na 213. Vocês vão precisar observar os dois, tá? Essas perguntinhas que estão aqui, vocês vão responder oralmente aí na casa de vocês. Não precisa escrever em lugar nenhum, nada. Se vocês quiserem pegar o lápis de vocês e fazer anotações na apostila mesmo, pode ficar à vontade, a apostila de vocês. Agora, não precisa pegar caderno para fazer anotação, nada, tá? Vamos lá. Que parte é responsável por distribuir o alimento para a planta? Que diferença você observa entre essa parte do pé de pimenta e do manacá da serra ilustrado na página anterior? Então, assim, o manacá da serra é esse daqui, ele é uma árvorezinha. E o pé de pimenta é uma planta considerada comestível, né? E também de cheiro, uma planta bem cheirosa. Vocês observaram que o caule do pé de pimenta é verde e do manacá da serra é marrom?
Por que a prof já foi direto falando do caule? Porque olha a pergunta que ele faz primeiro. Que parte é responsável por distribuir o alimento pela planta? Lembra que a prof falou que a raiz absorve o alimento e o caule distribui para a planta? Então, o caule é a parte da planta que faz a distribuição do alimento, certo? Se ele for verde, ele ajuda a produzir alimento, assim como as folhas. Se ele for marrom, ele só distribui o alimento mesmo, beleza? Se for verde, ele ajuda a produzir o alimento junto com as folhas. E se for marrom, ele só faz de dar sustento à planta e distribuir o alimento por toda a planta, beleza? Letra B. As extremidades das plantas são formadas por que partes? O que elas fazem? As extremidades é o que está em cima e o que está embaixo. O que está embaixo da planta, embaixo da terra? A raiz. E o que está em cima? As folhas. Então, essas são as duas partes da extremidade das plantas. Raiz e folhas. E o que elas fazem? A raiz absorve o nutriente, absorve a água e fixa a planta no chão. E as folhas produzem os alimentos porque elas são verdes e fazem a troca gasosa, que é a nossa fotossíntese. Letra C. Que partes relacionadas à reprodução das plantas são mostradas nas imagens? Nessa imagem aqui, tá, meus amores? Que tá aqui em cima. Ali temos folhas, temos flores, temos frutos e quando cortou o abacate no meio, o que tem dentro dele? A semente! Então, quais são as partes da planta que apareceu ali? Folha, flor, fruto e semente. Pessoal, eu falei que a gente ia até a página 213, mas eu vou começar a ler aqui a 214, que é uma atividade. Só que a gente vai fazer ela aqui oralmente mesmo, eu com vocês aqui, sem precisar montar nada na cartolina como ele está pedindo. Então aqui ele está falando sobre as flores, está falando de várias partes das flores. Vocês vão precisar fazer a leitura não verbal daquela flor que está no cantinho da apostila, essa aqui, ó. Vão precisar fazer a leitura dela. Leiam todas as partes que compõem ela, o carpelo, o estame, a pétala, a sépala, pendúculo frontal, receptáculo floral. Façam a leitura de todas elas, observem, certo? Nessa atividade, ele estava pedindo para que você pegasse uma cartolina branca, desenhasse essa tabela que está aqui embaixo na cartolina e saísse em busca de flores. Por que a prof não vai passar essa atividade para vocês? A apostila deu um exemplo de flor ali e colocou várias partezinhas delas. Acontece que se a gente fosse sair atrás de flores, a gente precisaria sair da nossa casa. Tem muitas crianças que não têm pé de flor em casa. Tem criança que tem, mas tem criança que não. Vocês iam precisar sair de casa e não é o momento para a gente fazer isso, tá? Então a prof vai pôr aqui várias imagens de flores para vocês observarem. E daí vocês também fazem a pesquisa em casa por meio de revistas, pelo meio da internet, celular e busquem ver diversos tipos de flores para vocês verem se vocês conseguem identificar essas partes que está falando ali na apostila, tá? A prof vai procurar as imagens e vai deixar aqui no vídeo. Se eu ver que tem alguma parte que se assimila com o que a apostila está falando ali, eu deixo indicadinho para vocês terem uma compreensão melhor, tá? Pessoal, a aula de hoje foi só isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham introduzido o assunto de plantas, tá? É um assunto bem legal. Com certeza vamos falar depois sobre o reino dos animais, sobre o reino dos fungos, das bactérias. Primeiramente a gente está falando dos reinos das plantas, que são muito importantes para nós. Não é à toa que a gente sempre, todo ano, comemoramos o Dia da Árvore, né? Não só da árvore, mas de todas as plantas, de toda a flora do nosso país. Certo? Espero que vocês tenham gostado do assunto. Não deixem de fazer a leitura dos textos, tá? A prof explicou sobre cada função das partes das plantas, mas depois retomem, depois leiam novamente com atenção. E não esquenta a cabeça com as atividades. Tá tudo tranquilo, tá indo super bem, vocês estão arrasando realizando atividades em casa. Continuem obedecendo o papai e a mamãe que logo tudo volta ao normal, beleza? Tchauzinho!